Salve, salve família retada! Vamos dar continuidade à nossa segunda parte, né? A nossa segunda bateria de exercícios sobre vetores, tá? Nós paramos na aula passada na questão 3. Hoje vamos fazer o item 4, o item 5 e o item 6. Vem com o papai, olha só. A figura apresenta uma árvore vetorial cuja resultante da soma de todos os vetores representados tem módulo em centímetros igual a... Fera, ele quer o módulo da soma vetorial de todos esses vetores, ó, tá? E aí, se você pegar a visão, você percebe que nós temos vetores aí inclinados, e o que nós vamos fazer é uma decomposição, né? Agora, só para você enxergar, para a gente não ter tanto trabalho. Quando eu fizer a decomposição desses vetores inclinados no eixo X, perceba que a componente do vetor Vx, que aparece do lado direito, e a componente do vetor Vx, que aparece do lado esquerdo, para todos esses pares, as componentes Vx vão ter sentidos opostos. Eu vou te mostrar uma. Bora pegar esse maior vetor aqui. Bora pegar o vetor de maior módulo. Pegar a visão. Se eu pegar esse vetor aqui de maior módulo e trouxer ele aqui para a direção horizontal, e pegar o da esquerda e também trouxer para a direção horizontal, quando eu trago esses vetores, né, que estão na diagonal para a direção horizontal, olha só o que é que acontece. Olha só o que é que vai acontecer. Quando eu trago esses vetores para a direção horizontal, o vetor inclinado que está do lado direito, vou até botar aqui para você enxergar, vou botar de laranja, ó. O vetor inclinado que está do lado direito, ele vai ter uma componente Vx aqui para a esquerda, ó. Eita, peraí. O vetor inclinado do lado direito, quando eu fizer a decomposição, ele vai ter uma componente aqui Vx, ó, para a esquerda. Pegou a visão? E o vetor inclinado que está aqui do lado esquerdo, quando o tabelão fizer a decomposição, ele vai ter uma componente Vx para a direita, de mesmo tamanho. De modo que as componentes dos vetores que estão na direção horizontal, fera, sempre terão sentidos opostos e mesmo módulo. Sempre terão sentidos opostos e o mesmo módulo. Então se equilibram, se cancelam, né? Eu posso afirmar com toda certeza que esse vetor para a direita e esse vetor para a esquerda, eles se cancelam. Isso vai acontecer, fera, isso vai acontecer para todas as componentes e todos os vetores que estão na horizontal. Pode observar. Todos os vetores que estão na horizontal, esse vetor para a direita aqui, ó, e esse vetor para a esquerda se equilibram. E a componente de todos os vetores na horizontal também vão se cancelar. Então, eu não tenho dúvidas que a soma vetorial, o módulo do vetor resultante na horizontal vai ser zero. Então, só vai restar para a gente os vetores que estão na vertical, e as componentes que estão na vertical. Bora começar a brincadeira? Eu vou começar de baixo para cima, tá? Eu vou começar dos vetores de menor módulo para os vetores de maior módulo, né? Se eu fizer a decomposição desse primeiro vetor aqui, ó, eu vou ter um vetor para cima. Aqui desse lado esquerdo eu vou ter um vetor para cima. Esses dois vetores de azul que Taveira desenhou são as componentes no eixo Y. As componentes no eixo X, cancela. Para esse segundo par de vetores, vou só mudar a cor. Vou só mudar a cor para ficar didático, tá? Vou botar verde. Para esse segundo par de vetores, eu teria uma componente do vetor aqui para cima, ó. Do lado esquerdo também, uma componente para cima. Fechou? Para o terceiro par de vetores, vou pegar laranja.
eu teria para esse terceiro par de vetores uma componente vertical aqui para cima, ó, e uma componente vertical aqui para cima. Fechou? E para finalizar, para o quarto par de vetores, ó, aqui nesse lado direito, eu teria uma componente vertical para cima, teria aqui também desse lado esquerdo uma componente vertical para cima. Sem falar com esses dois vetores que estão embaixo, ó, né? Aí ele fala que cada comprimento aí, o lado de cada quadradinho, fera, vale 1 centímetro, ó. O lado de cada quadradinho aí vale 1 centímetro, beleza? Então aqui, ó, quando eu pegar esses vetores aqui de baixo, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Esse vetor tem 4 centímetros para cima, esse vetor tem 4 centímetros para cima. Aqui, ó, esse vetor tem 1 centímetro para cima, esse vetor tem 1 centímetro para cima. Beleza? Os verdes aqui, ó, 2 centímetros para cima, 2 centímetros para cima. O de laranja, 1, 2, 3, 4. 4 centímetros para cima, 4 centímetros para cima. E os de preto, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O de preto, fera, 6 centímetros para cima, 6 centímetros para cima. O que é que você vai fazer? Somar todo mundo. Eu não tenho dúvidas que o módulo do vetor resultante, seria, aliás, eu não tenho dúvidas que o vetor resultante seria um vetor, fera, vertical e para cima. Eu não tenho dúvidas que o vetor resultante seria um vetor vertical e para cima. O módulo do vetor resultante seria um vetor vertical e para cima. Ah, tá bem, não. Aliás, perdão. A direção e o sentido do vetor resultante, né, seria um vetor vertical e para cima. E o módulo? Pô, o módulo é a soma de todo mundo aí, ó. Vamos começar de baixo para cima? Ó, 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 2 mais 2, 4. 4 mais 10, 14. 4 mais 4, 8. 8 mais 14, 22. 6 mais 6, 12. 12 mais 22, 34. Então, somando os módulos de todos os vetores que estão para cima, nós teríamos como vetor resultante, nós teríamos como módulo do vetor resultante, o módulo do vetor resultante, fera, seria 34 centímetros. Fechou? Por isso que para essa questão, a alternativa correta aí seria a alternativa C. Tranquilão? 34 centímetros, vertical e para cima. Fechou? Bora para a questão 5. Vem com o papai. Se você pega a questão 5, aí ele fala o seguinte: no gráfico estão representados os vetores A, B e C. Os vetores I e os vetores J são unitários. Ó, o vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, tá? Um vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. O vetor I é um vetor unitário na direção horizontal. No caso aí para a direita, ó. O vetor J é um vetor unitário na direção vertical. No nosso caso, para cima, né? Aí ele fala assim, analisa as expressões. O vetor A é o vetor 2i mais 3j. Bora ver? Bora fazer a decomposição. O vetor A é o vetor 2i mais 3j. O que é que você faz? Pega o vetor A, traz ele aqui para a direção horizontal. Pega o vetor A, traz ele aqui para a direção vertical. Tá vendo? Quando eu levo o vetor A para a direção horizontal, eu vou ter a componente desse vetor, na direção horizontal. Beleza? E aí você percebe que esse vetor, fera, que está na horizontal, é o vetor 2i. Porque são dois quadradinhos, ó. I vale 1.
Eu estou vendo que a componente horizontal tem 2 quadradinhos. Então, a componente horizontal do vetor A, 2i. E se você pegar a componente vertical, opa, tá verão? A componente vertical vale quanto? 3j. Então, o vetor A é o vetor 2i mais 3j. Então, com toda certeza, essa afirmativa 1 está correta. Belezão? Belezão? Afirmativa 2. O vetor B é o vetor 2j. Ah, papai, isso aqui tá fácil demais. Ó, o vetor B é um vetor vertical e para cima. Quantos quadradinhos? 2. Cada quadradinho vale j. Então, eu posso afirmar que o vetor B é o vetor 2 vezes o vetor unitário j, sim ou não? Então, o vetor B é o vetor 2j. Perfeito. Verdadeiro. E para a gente finalizar, o vetor C, o vetor B mais C, o vetor B mais o vetor C é igual ao vetor mais 1i. O vetor B mais o vetor C é igual ao vetor mais 1i. Pega a visão. Se eu somar o vetor B com o vetor C, olha o que papai vai fazer. O vetor B não é vertical e para cima. Eu vou pegar o vetor B aqui, ó, a extremidade do vetor B, eu vou colocar na origem do vetor C. A extremidade do vetor B, eu coloquei na origem do vetor C. Pegou a visão? Quem é o vetor resultante, tá, verão? O vetor resultante é um vetor que sai da origem de B para a extremidade de C. Pelo método do polígono, o vetor resultante é o vetor que sai da origem de B para a extremidade de C. Perfeito? E quanto vale, fera, esse vetor resultante que sai da origem de B para a extremidade de C? Opa! Esse vetor vale I. Um vetor unitário para a direita, ó. Esse vetor vale I. Então, essa afirmativa 3, fera, também está correta. B mais C igual ao vetor unitário I. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Para essa questão 5, a alternativa correta aí, fera, seria a alternativa D, tá? E para a gente finalizar essa bateria de questões, vamos lá para a questão 6. Vamos lá para o item 6, fera, ó. Considere o vetor F, que forma um ângulo θ com o eixo X, conforme a figura ao lado. Assinale a afirmativa que apresenta a notação correta para a componente de F no eixo X. Assinale a afirmativa que apresenta a notação correta para a componente de F no eixo X. Fera, se eu fosse representar graficamente, a componente fx, eu pego o vetor F, faço a projeção do vetor F no eixo X, e quando eu represento graficamente a componente de F no eixo X, seria esse vetor fx. A componente de F no eixo X seria esse vetor fx. Isso é a representação gráfica. Quando você vai para as alternativas, ele quer representar o módulo da componente fx. E aí, fera, quando você vai representar o módulo de um vetor, você tem 2 formas para representar o módulo de um vetor. Se eu quiser falar do módulo, ou eu pego a grandeza vetorial fx e coloco em módulo, deixa isso aqui, ó. Pego as 2 barrinhas, coloco a grandeza vetorial com a setinha em cima. Como é que você lê isso aí? Isso é o módulo de fx. Ou outra forma de você representar o módulo é simplesmente escrever fx, sem as barrinhas e sem a seta.
Então, ou você representa um módulo, como está aqui desse lado esquerdo, a grandeza vetorial em módulo com a setinha em cima, ou você representa um módulo sem nada, só a letra fx, beleza? Então, você tem que analisar onde é que está dessa forma. Se você prestar atenção aqui, ó, aqui esse fx não está representado em módulo. Esse tá, ó, módulo de f, perfeito. Até porque nós sabemos que essa componente fx, né, como é a componente horizontal, essa componente fx, o módulo dela, ó, fx é o f cosseno. O módulo de fx é o f cosseno. Assim está correto. Se eu quisesse, eu podia escrever assim, ó. O módulo de fx é o módulo de f vezes o cosseno. Assim também está correto. Pegou a visão? O que não tiver assim está errado. Se você for, por exemplo, para a letra C, ó, aqui está errado, ó. Pegou a visão? Aqui está certo. Aqui está errado. Se você for para a letra D, esse aqui está errado, ó. Beleza? O módulo aqui está errado. O fx aqui está certo. Se você for para a letra E, os dois estão errados, ó. O fx está errado e o f está errado. Beleza? Se você for para a letra B, ele coloca o fx sem nada, perfeito. Módulo de fx. E ele coloca o f entre as barrinhas com a setinha em cima. Perfeito. Como é que você lê a letra B? O módulo da componente fx é igual ao módulo de f vezes o cosseno de θ. Então, a única representação correta aqui para o módulo é a representação que aparece aí na letra B. Portanto, essa fera é a nossa alternativa correta. Se você gostou, fera, eu espero ter te ajudado nesse curso de vetores. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre cinemática vetorial. Não esquece, aqui no Física Retada, o trabalho devolve, fera. Até a próxima. Valeu!